seja bem-vindo a mais um podcast X1 com Raoni. É uma alegria trazer sempre pessoas que têm um coração bom, dedicado, com missão, com propósito. E eu estou trazendo hoje a minha amiga, professora de português, Isabelle Nóbrega. Que alegria ter a sua história de vida aqui. Olha, professora da escola pública, tem na iniciativa privada uma formação para os alunos que querem, no contraturno, estudar mais um pouquinho, né? Batalhou, venceu na vida e tem uma vida, para mim, um exemplo de ensino no setor público. Então, eu lhe trouxe para você contar um pouquinho sua história. Primeiro, se apresente, onde é que você está atuando, e depois a gente vai começar nosso bate-papo. Fique bem à vontade. Seja bem-vinda, Isabelle. Obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço, Raoni, pela oportunidade. Não é? Como você falou, sou Isabelle Nóbrega, professora de língua portuguesa. Hoje eu estou atuando no Estado, não é? Trabalho na Escola Celestim Malzac, que fica situada no Valentina. E para mim é uma grande satisfação hoje estar na escola pública. Uma vez que, quando eu entrei na universidade, nunca foi o que eu almejei para a minha vida. Universidade foi de quê? A Universidade Federal. E de letras? De letras, de letras. Sou formada em letras, graduação em letras, português. E quando eu entrei na universidade, eu tinha um pensamento muito preconceituoso, porque eu entrei com esse pensamento de dizer, nunca vou ensinar numa escola pública. Tanto que eu sempre ensinei em escolas particulares, não é? Desde que eu entrei na universidade, desde o primeiro período que eu ensino, já, porque eu já entrei com esse pensamento de ter a experiência para chegar onde eu almejava, que era o Centro de Cultura de Zarinha. Então, meu desejo era trabalhar em Zarinha. E aí eu cheguei na metade do curso, fui trabalhar lá. Então eu sempre trabalhei com a elite de João Pessoa, mas numa oportunidade dentro da universidade de trabalhar com menores infratores, eu simplesmente me apaixonei. Calma, senão a gente vai começar do fim. Não. Eu já estou aqui emocionado com a história, mas vamos lá. Ao chegar na escolha do curso de letras, como foi na adolescência, na juventude... Por que letras ali você prestou aquele vestibular? Tá. O que acontece? Desde pequena eu sempre gostei muito dessa questão do ensino. Então era, inclusive, minha brincadeira preferida, né? Eu colocava todas as minhas bonecas sentadas e eu já dava aula para elas, desde pequena. Que bacana. Então, eu estudei na Fundação Bradesco, que é a minha referência. Hoje eu costumo dizer que eu sou a profissional que eu sou devido à Fundação Bradesco. Então, a diretora da escola, ela é a minha inspiração. Que bacana. Conta um pouquinho dela aí, uma história dela. Até aí. Hoje, Dona Francisca, ela fundou a fundação e até hoje ela é a diretora da fundação. Então, assim, para mim, é uma das melhores escolas que existe em João Pessoa com relação à organização. Né? É uma escola bonita, uma escola organizada. É uma escola que realmente ela faz a diferença. Então, e Francisca marcou como? Por que você é referência a ela? Que lhe traz? Ela é referência no sentido assim, ela é aquela pessoa que ela tem um pulso, não é? Ela é firme, mas ao mesmo tempo ela é aquela pessoa que lhe acolhe, ela é aquela pessoa que lhe abraça, ela é aquela pessoa que te envolve. Então, a questão de organização, enquanto profissional, enquanto gestora, me encanta. Porque eu nunca via uma desorganização dentro daquela escola, em nenhum sentido. Aí já foi despertando ali. Então, ali já foi me despertando, não é? Justamente. E uma professora de história que eu tinha também me chamava muita atenção. É minha inspiração em sala de aula, não é? Então, ela era aquela professora que era rígida, mas era aquela professora que dizia, eu sou rígida porque eu acredito no seu potencial. Você tem capacidade de ir longe. E eu repasso muito isso hoje dentro da minha sala de aula. Então, o que me envolveu na educação foi isso. E a paixão pela língua portuguesa? Porque letras. Quando eu cheguei no 8º ano, que na minha época era sétima série, né? Mudou tudo, né? Mudou tudo. A professora de português, ela começou a trabalhar aquelas questões de objeto direto, objeto indireto, foi para a parte da sintaxe, da gramática. E nessa época eu comecei a ficar rebelde na escola. E eu não conseguia entender nada do que ela falava. E aí quando foi num dia, numa prova, eu não sabia responder. Não sabia responder uma questão. E aí eu entreguei a prova em branco. Disse, professora, eu não sei responder e eu vou entregar a prova. Ela não aceitou. Ela não aceitou de jeito nenhum.
E aí ela chegou pra mim e disse, Isabelle, é o seguinte, eu vou lhe dar uma oportunidade. Você vai estudar o conteúdo e amanhã você vai fazer minha prova. Eu agarrei a oportunidade. Passei a noite inteira estudando. E quando foi no outro dia, eu fiz a prova, numa facilidade. Foi muito legal fazer aquela prova. E eu simplesmente me apaixonei pela língua portuguesa. Quando eu cheguei na 8ª série, hoje é o 9º ano, eu fiz de tudo para sair da fundação. Eu não queria mais estudar na fundação, porque foi um período de revolta na minha vida. Né? O período que eu perdi a minha avó. Então, eu fui criada pela minha avó. Então, assim, foi como se meu mundo tivesse desmoronado. E aí, eu fiz de tudo para sair da fundação, porque eu não queria estudar. A verdade era essa. E aí, foi quando eu fui estudar no Interativo. Primeiro ano de Interativo. E quando eu cheguei no Interativo, eu me deparei com um professor de português, que até hoje, ele para mim é uma inspiração. Rodrigo Salles. Sou encantada por Rodrigo, pelas aulas de Rodrigo. E só fez aumentar o meu desejo de ser professora e professora de língua portuguesa. Não tinha ninguém na família que é professor? Ninguém. E pelo contrário, minha família era totalmente contra eu ser professora. Porque, segundo eles, era aquele preconceito. Professor não ganha dinheiro, você vai passar fome, escolhe uma outra profissão. Isso, naquela realidade da nossa época, realmente isso acontecia. Hoje já está melhor, já está mais valorizado. Depois vamos tocar nesse tema aí. Termine, conclua aí, professor Rodrigo Salles. E aí eu terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz cursinho, né? No Interativo mesmo. E quando eu vi aqueles professores subindo no palco para dar um show de aula, então aquilo me encantava. E só reafirmava, né? Ratificava a certeza que eu já tinha no meu coração. Eu quero isso para minha vida, realmente. E aí, quando eu fiz o vestibular, na minha época não era Enem, não era o Enem, nem era PSS. Nem na minha. Né? Inclusive, foi o último ano de PSS. E aí, a gente ainda tinha opção, você já colocava, na inscrição, você já colocava o curso que você queria. E você tinha direito a colocar as duas opções. Você colocava a primeira opção, segunda opção. Eu só coloquei uma. Letras, Português, João Pessoa, Noturno. Era o único curso que eu queria. Eu não queria um outro curso. E aí passei. Meu primeiro vestibular. Passei. Eu fui campeão brasileiro de basquete. Aí coloquei primeiro fisioterapia e em segundo geografia. Meu Deus do céu, me botaram para geografia. O que é que eu fui fazer? Estudo da pedra, não sei o quê. Né? Rapaz, dá para mim não. O professor me tira daqui, eu podia sair. Porque não era minha vocação, né? Então, agora, lhe vendo assim, falando de letras, dentro dos desafios que você já encontrou, quanto tempo lecionando já? Desde 2008. Eita, muito bem. Vamos embora. Tem muita história aqui para contar. Qual é os desafios que os estudantes hoje enfrentam no aprendizado do português, que você considera relevante? Primeiro, falta de leitura. 100% isso? 100% isso. Né? Os alunos, eles não sabem ler. Eles são... Você pegou uma geração de ensino sem celular, porque eu estou sem recordar aqui. Não. Já todos tinham celular Já. Quando você entrou na sala de aula? Já. E desde que eu entrei... Só piora. Até os dias atuais, a realidade ela não muda muito. Entendi. Né? Porque, infelizmente, não existe aquela cultura de leitura dentro da família. Então, é muito difícil. E isso vem para dentro da sala de aula, vem para dentro da escola. Então, a maioria dos alunos, eu acho que eu colocaria em uns 90%, e realmente é um percentual muito alto, eles decodificam os signos linguísticos. Eles não leem, porque eles sabem decodificar ali o que está escrito. Mas entender o que está escrito, eles não sabem. Entendi. Eles não sabem. É como se você colocasse uma frase, ele fez a decodificação ali, mas o entendimento... Não sabe. Ou seja, não dá um contexto para... Não. Você pergunta, isso aqui quer dizer o quê? Não sei. E se perguntar de outra forma, eles explicam. Eles explicam. E outra coisa também que eu acho muito interessante, a questão, além dessa questão de não saber interpretar, ainda vem a questão de pontuação. O aluno, ele lê engolindo tudo que é ponto, vírgula. Então, isso dificulta a aprendizagem dele, né? O entendimento dele. Mata o coração da professora, não? Mata, com certeza. E aí, quando eu leio, não é? Fazendo todas as necessárias, aí eles conseguem compreender melhor. Poxa vida. Eu tenho uma pergunta que eu elaborei aqui, você acredita que o advindo das redes sociais impacta de uma forma como as pessoas escrevem e se comunicam? Muito. Porque eu estava imaginando a mania que nós temos de abreviar
as palavras Já pegou alguma prova que o aluno abre... Redação. Sério? Redação. Inclusive, o PQ, na redação, né? Por O porquê, aí coloca lá o PQ, o você, VC, Meu Deus que eles do colocam. céu. E uma que é muito comum, que não faz parte da língua culta, né? É língua coloquial. É a preposição pra. A preposição pra, ela não existe. A preposição é para. Mas aí, como na língua falada, nós temos esse costume de falar o pra, o aluno ele vai e coloca lá na escrita do mesmo jeito. Meu Deus do céu. Interfere bastante. Eu imagino, viu? Qual foi o momento mais marcante dessa sua carreira como professora? Quando eu fui ensinar aos menores infratores. Conta aí um pouquinho. Primeiro, como eu já havia dito, né? Eu tinha esse preconceito de aluno de escola pública. Mesmo vindo de escola... Mesmo vindo da Fundação Bradesco, mas que mesmo assim não tem nada a ver com a escola pública. Entendi. Não é? É bem diferente. E aí o que é que acontece? Eu cresci ouvindo dizer que o aluno da escola pública era vagabundo e não queria nada com a vida. Então eu internalizei esse discurso e tomei para mim. Um dos meus maiores desafios dentro da universidade eram os estágios. Porque o estágio na Universidade Federal você é obrigado a fazer em escola pública. E como eu já ensinava desde a época que eu entrei na universidade, eu discutia muito com meus professores. Porque eu não queria. Eu já tinha experiência. Então, por que era que eu tinha que ir para a rede pública? E aí, os professores, eles sempre questionavam. Mas se você for ensinar numa escola pública? E eu bati o pé e dizia, eu nunca vou ensinar numa escola pública. Nunca. E aí, dentro da universidade, eu tive a oportunidade de participar de um projeto que envolvia o Estado, a Prefeitura e vários outros órgãos públicos, que era justamente para você ministrar aula para adolescentes em conflito com a lei e erradicados também do trabalho infantil. E aí eu lembro que na época eu tinha esse preconceito. E eu ensinava em Zarinha e estava montando um projeto de leitura e eu estava procurando livros de literatura para trabalhar com os alunos de lá. Dentre os livros, eu encontrei um de Jorge Amado, Capitães de Areia. Comecei a ler esse livro. Me apaixonei pelo livro. Ele vai falar justamente da história de adolescentes abandonados que moram nas ruas da Bahia. Então, condizia totalmente com a realidade dos alunos do projeto. E eu me encantei com aquele livro. Caramba, e começou a mudar a minha visão. Não é aquela visão preconceituosa que eu tinha. E aí eu me inscrevi e fui participar desse projeto. Quando eu cheguei no projeto, eu comecei a ver a realidade totalmente diferente. Né? Então, eu lidava com a elite de João Pessoa e, de repente, comecei a lidar com esse outro público. E eu me encantei. Foi onde eu me encontrei como professora. Eu disse, aqui é o meu lugar. Porque eu via adolescentes que eram rejeitados pela sociedade. Existia um preconceito muito grande com eles. Dentro deles já existia uma revolta. E na mente deles não tinha um outro caminho. O caminho deles era aquele, era a marginalidade e ponto final. Era a única coisa que sobrava para eles. E aí eu comecei a mostrar que existia, sim, um outro mundo, uma outra realidade, que eles eram capazes de alcançar qualquer sonho. Caramba. E aí eu comecei a ver a evolução da turma. Então, assim, a melhor turma que eu já tive na minha vida. Que ano foi isso? Foi mais ou menos, eu acho, em 2012. Oxe. 2012. Me encantei. Passei 2 anos participando do projeto. Coisas assim que eu ouvia deles. Alunos que diziam assim, professora, se eu soubesse que estudar era tão fácil, eu teria me dedicado há muito tempo. Não é? Outra realidade que eu me deparava lá era com alunos super inteligentes, mas que na mente deles, eles não eram inteligentes, porque ouviram a vida inteira que eram burros. Ah, você é muito burro, você é muito burro. E uma coisa que me marcou foi uma vez, eu cheguei para uma aluna, tinha passado uma atividade sobre acentuação gráfica, então tinha 30 palavras, ela tinha que acentuar e justificar cada acento, dentro das regras. E aí, das 30, ela só errou 3. E aí eu disse, mulher, como você é inteligente. Quando eu disse isso, ela começou a chorar. Foi mesmo. Eu disse, gente, por que você tá chorando? Aí ela foi e disse, porque a senhora tá tirando onda com a minha cara. Eu disse, eu? Aí ela foi e começou a explicar que a vida inteira, todo mundo disse que ela era burra, que ela não tinha capacidade, que ela não ia chegar a lugar nenhum. E aí eu fui mostrar pra ela, eu disse, mulher, mas você, das 30, você errou 3. Então não sou eu que tô dizendo que você é inteligente. É você quem está me dizendo que você é inteligente. E aí mudou completamente a realidade dessa menina.
Uma palavra assim Não é? de força, né? Exatamente. Porque o mundo já tá tão marginalizado, né? Dentro de Exatamente. casa, então imagino que aquela já tinha escutado. Exato. Eu vi que você citou Capitães de Areia e uma curiosidade que eu tenho é que como é que a literatura pode ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional de alguém? Ajuda porque, por experiência própria, né? A literatura, ela tem esse poder de mudar a sua visão, a visão do mundo, né? Então, que é uma coisa que eu sinto muita falta nas escolas públicas. O aluno, ele só tem acesso à literatura no ensino médio, ensino fundamental, eles não têm acesso à literatura. Não tem. De nenhuma ordem? Não tem, não. A não ser que o professor, ele queira levar. Entendi. Aí fica a critério do professor, mas nenhuma exigência, não é? No ensino médio, não. Já Nem tem. nesse plano nacional que foi revisto, que teve Não. o Plano Nacional da Educação não tem obrigatoriedade de literatura. Não. Obrigatoriedade não, certo? Somente a partir do ensino médio, porque de fato é o que o Enem cobra. Aí, essa experiência do Capitão de Areia seria uma que você contaria, assim, que a literatura... Seria. A literatura, ela tem, sim, esse poder de transformar a vida das pessoas, né? A visão. Mudou a minha visão. Uma obra simples, né? E o que mais me chamou a atenção na obra foi o próprio Jorge Amado. Ele conta que ele viveu na rua com essas crianças. De fato, existia esse grupo na Bahia, né? Desses adolescentes. E ele disse que ele foi viver com esses adolescentes para ele poder escrever aquela obra. Ah, é bacana. Então foi muito interessante, muito interessante. Uma dúvida. E quais obras literárias que você acredita que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida? Cita aí. Machado de Assis. Quer aprender língua culta? Machado de Assis. Não é? É uma coisa assim que... Eu sou apaixonada, eu sou suspeita a falar, eu sou apaixonada por Machado. Principalmente pela forma como ele escreve, pelo jeito crítico dele ser, não é? Ele, nas obras dele, ele traz muito essa questão crítica. E eu acho fantástico a forma como ele aborda. Sou apaixonada pela forma como ele escreve, não é? Eu acho que é praticamente impossível você encontrar uma norma coloquial dentro das obras de Machado. Machado, ele preza muito pela língua culta, e eu sou apaixonada pela língua culta. E eu acho que é uma questão assim que é imprescindível. Você né? falou da coleção, né? Da coleção. Se Aí quer uma obra específica... Aí eu queria que você tirasse assim, Raoni, a coleção, a pessoa tem que ler Machado de Assis, mas a minha, que eu destaco, a minha obra literária de Machado é essa aqui, são essas aqui, tem alguma? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho fantástico. Eu fui obrigado a ler esse negócio. Eu também. Eu também. A primeira vez que eu li, eu fui literalmente obrigada, mas eu me apaixonei, principalmente pela forma como ele escreve, né? É uma obra cujo o narrador é um defunto, e isso já chamou minha atenção, e a história ela começa de trás pra frente. Ele começa contando primeiro a morte do cara, né? Ele tá no velório, no próprio velório, para depois ele iniciar a história. Então, me encanta. Eu acho fantástico. Bacana. E em segundo lugar, Dom Casmurro. Hoje em dia, a metrificação ou o objetivo das escolas, não todas, é claro, mas a sua grande maioria, é o objetivo de alcançar, passar, né, no Enem. Existe, lógico, que a formação, formar o cidadão, existem escolas que trabalham nesse aspecto, mas a grande maioria tem um objetivo único, exclusivo de você passar no Enem, e principalmente se for para um curso que esteja no momento ali em destaque. E eu vejo isso como uma falha, né? Eu vim em escola menor, escola de bairro, Piaget, depois fui para o Marista, mas eu sempre tive o contrário, né? A formação no esporte, a formação na cidadania, a formação na fé. Eu vi outras áreas sendo formadas na minha época, com mais ênfase do que você tem que, você vai vencer, você não sei o que, bababá, bababá. Tanto que a nossa geração, do ponto de vista de equilíbrio das áreas, todo mundo tem um ponto de desequilíbrio, mas o equilíbrio de todas as áreas, da pessoa humana, eu vejo que foi uma geração que passa, né? Se a gente fosse elencar, né, algum ponto nesse aspecto. Eu tenho aqui uma perguntinha que é: quais sugestões, conselhos, porque a redação ela é ponto focal
de muitos cortes, né? Qual seria esse conselho para melhorar as habilidades da redação e da interpretação de texto? O que é que você elencaria? Aqui não é aula de Enem não, tá, gente? Mas algumas dicas são importantes porque vai ficar aí, né, no nosso YouTube para o mundo inteiro ver, e a professora, com a sua experiência de escola, pode trazer aí dicas que podem ajudar muita gente aí. Qual que você destaca? Tá, antes de eu falar isso, deixa eu só... Fique à vontade. Comentar o que você acabou de falar. Eu sinto muita falta disso nas escolas, desses outros tipos de formação. Por quê? Porque nem todo aluno que está lá dentro, ele sonha em entrar na universidade. Então, eu vou dar como exemplo, eu tenho um aluno que ele é campeão brasileiro de boxe. Então, ele não tem interesse de ir para a universidade. Ele quer ser lutador. Então, por que eu tenho que obrigar esse aluno a estudar para o Enem? Então, eu sinto falta dessa formação dentro da escola. Eu tenho um exemplo de uma outra aluna que ela fez o curso de unha em gel. A menina é fantástica. Ela é fantástica. Ela foi fazer um segundo curso, ela foi o destaque da sala com apenas 16 anos. Numa sala onde já tinha profissionais de anos, e ela foi o destaque das alunas. Então, eu até disse a ela, porque ela disse, professora, eu não quero ir para a universidade, eu quero seguir nessa área, não é? Então, e eu até disse a ela, eu disse, se você continuar se dedicando daqui a uns anos, você vai ser uma inspiração para muitos. Porque você vai se destacar na área. Então, eu sinto falta dessas outras formações. Para dar essa capacidade de decisão. Exatamente. Também, né? Exatamente, porque nem todo mundo quer ir para dentro de uma universidade. A parte técnica, a formação profissional, né? Empreendedorismo, eu acho que a gente peca muito em não ter uma optativa de empreendedorismo, né? O contraturno desses alunos, principalmente na escola pública, pudesse ter, né, uma firmeza de línguas, porque a gente chama de bilíngue, mas quando você vai mesmo para, né, fica bem aquém da necessidade para um ensinamento maior de línguas. Eu acredito. Então vamos lá, eu deixei a pergunta: quais são as habilidades que você consideraria que as pessoas podem melhorar na redação e interpretação de texto? Certo. Primeira coisa que eu ensino muito em sala de aula. As pessoas, elas confundem o fato de interpretar e compreender. São duas coisas totalmente diferentes. Pois diga aí pra gente que eu quero aprender também. Vou dizer do jeito que eu digo em sala de aula. Diga. A diferença digamos que a gente tá aqui fazendo muito calor, aqui não tem ar, tem uma janela e essa janela está fechada, certo? E aí eu olho pra você e eu digo, nossa, Raoni, a sala está quente. Você vai olhar para mim e vai dizer, realmente, a sala está quente, ponto final. Então, você apenas compreendeu o que eu falei. A sala está quente, você compreendeu. Mas se você se levanta e você abre a janela, você interpretou o que eu falei. Eu não precisei dizer, abre a janela para entrar um vento, mas você foi lá e abriu porque você interpretou minhas entrelinhas. Então, a gente está acomodado. A gente compreende, mas não faz nada, né? Para mudar a realidade. Entendi. Bacana. Pois é. Com relação ao Enem, inclusive eu abri até uma caixinha de pergunta no meu Instagram por esses dias. Qual é o seu Instagram? Diga aí. @ Isabelle Nóbrega. Não, @_. Não, gente. @Isabelle _Nóbrega com 2G. Certo? Tá sendo até reformulado porque ele agora vai ser 100% profissional. E aí eu abri uma caixinha de pergunta e uma aluna me fez essa pergunta, né? O que é que ela poderia fazer ou como ela poderia trabalhar para ela aprimorar as habilidades dela em redação. E aí é uma coisa que eu sinto muito falta, até pela questão de tempo, que é muito curto e são muitos alunos em sala de aula, a gente não tem como trabalhar da forma correta. Mas você só aprende redação praticando. Você precisa praticar. Só que não adianta simplesmente eu escrever por escrever e a minha redação ficar ali encostada. Eu escrevi e ficou ali encostada. Então, a minha resposta para ela foi o seguinte. Eu disse, bom seria se você pudesse trabalhar a sequência didática com sua professora de redação. O que é isso? O aluno, ele escreve, entrega ao professor, o professor faz as correções necessárias. Devolve para o aluno e o aluno, ele vai fazer a correção. Ele vai reescrever aquele texto fazendo suas correções. E ele devolve para o professor e assim vai sucessivamente até chegar a uma escrita de excelência. Então, dessa forma, o aluno, ele consegue. Ele consegue chegar a um aluno, no mínimo, um aluno 900 na redação do Enem, né? Porque é a questão da prática.
A questão de repertório, leitura. Você precisa ter leitura. Não tem para onde, né? Não tem para onde. Você precisa ler. Porque a partir do momento que eu leio, eu adquiro conhecimento. O que seria uma leitura mínima para nós? Eu vou falar nós, pode ser qualquer pessoa. Comum, para que ela tenha um repertório ampliado. 1 livro, 2 livros, 10 livros no ano, 5 livros. O que é que você considera mínimo diante de um quadro que o brasileiro lê muito pouco, né? Qual era a sua sugestão? Sendo bem sincera, se o aluno ele conseguisse ler pelo menos 1 livro por ano, eu já ficaria feliz, porque não lê nenhum. Mas eu acho que pelo menos, uns 6 livros por ano, já que a gente tem 12 anos, né? 12 meses no ano. Então, se você, pelo menos 2 meses num livro, já que você não tem a habilidade, você não tem o costume de ler, né? Então, pelo menos uns 6 livros por ano, eu acho que já ajudaria bastante. Bastante, né? Já ajudaria bastante. E outra, a maioria dos alunos, eles usam a internet apenas para rede social. Então, é a única coisa que eles leem, rede social. Então, use ao teu favor, não é? Existem Instagrams de informação. Então, por que você não vai ler uma informação ali naquele Instagram também? Entendi. Não é? Isso não acontece. TikTok não só é dança. Não só é dança em TikTok. Tem coisas interessantes também no TikTok. Então, por que você não parte para esse outro caminho? Outro lado. Não é? Esse outro lado. Fica só ali na questão da dancinha. Entendi. Então, existem vários caminhos. Você não é obrigado a pegar uma obra literária para estar lendo ali sem você gostar. Existem vários caminhos de leitura. Porque às vezes um aprende no visual, outros aprendem na leitura. Cada um tem a sua metodologia. Eu vou me encaminhando aí para as perguntas finais, mas eu queria saber como é que você vê o futuro da língua portuguesa, especialmente com essa questão das redes sociais, inteligência artificial, as tecnologias. Como é que você vê o futuro? Preocupante. Sinceramente, para mim é muito preocupante. Já pegou uma redação ChatGPT, não? Já. Acontece muito. Prova. Principalmente prova. Não é? Porque, infelizmente, minhas provas não sou eu que fiscalizo. Não é? Então, aí o professor que fiscaliza, ele comete essa falha. Não é? Então, aí os alunos se aproveitam e vai para realmente ChatGPT. Mas, para mim, é muito preocupante em vários aspectos. Por quê? Porque eu vejo a cada dia as pessoas matarem a língua portuguesa. E isso me preocupa. Não é? Não é nem questão de preconceito, porque, como eu já disse, eu sou adepta, eu sou fã, eu sou apaixonada pela língua, principalmente a língua culta. Ela me encanta. E, assim, esse discurso de dizer que, não, mas o português brasileiro é dessa forma e você pode falar de todo jeito, eu não vejo por essa perspectiva, não vejo dessa forma. A língua portuguesa é a mais complexa, né, do ponto de vista do ensino, enfim, dos detalhes. Dizem que é por causa das regras, né? Sim, São sim. muitas regras, então as pessoas realmente têm essa mania de dizer, o português é difícil. Na minha época tinha o trema, não sei o quê, hoje ainda tem, não? Não, o trema não tem mais. O trema foi extinto, infelizmente, porque eu amava o trema, eu achava ele tão lindo. E ele tinha uma função lá bem específica, então não tem. Então eu vejo como realmente quem tá assistindo tem gente que não sabe nem o que é trema, né? Sabe não. Vai dar um Google aí. Mas você vê solução ou só vê a decadência? Você encontra aí uma luzinha no fim do túnel? Suas aulas tentam remar contra essa maré aí? Raoni, minhas aulas, sim, tentam remar contra essa maré, mas uma coisa que eu escuto muito dos alunos, quando a gente ensina o português culto, e eu até digo a eles, eu digo, gente, para vocês internalizarem isso daqui, não é que você vai sair vomitando português culto 24 horas por dia, não é? Porque ter domínio de língua é você saber adequar a sua linguagem de acordo com o ambiente onde você se encontra. Se eu estou numa roda de amigos, eu não preciso estar ali o tempo todo falando língua culta, são pessoas da minha intimidade. Mas se eu estou num momento totalmente informal, eu preciso dessa língua culta. E eu costumo dizer aos alunos que é ela que faz a diferença. Então, é ela quem vai te empregar. Se você quiser um emprego bom e você chega lá tendo um domínio de língua portuguesa, você vai ser olhado diferenciado. Né? O olhar é diferenciado para você. Então, uma dificuldade que eu enfrento muito dentro de sala de aula é quando eu ensino determinadas coisas para os alunos,
que vai de encontro com a realidade, e eles ficam chocados e ainda dizem, professora, eu não vou falar dessa forma, porque se eu falar dessa forma, eu vou ser criticado. Eu escuto muito isso em sala de aula. Pronto, aí eu queria fazer essa observação. Existe algum mito ou erro comum sobre português que você gostaria de esclarecer? Como assim? Tem algum erro comum que todo mundo faz e que você, rapaz... Erro de língua? Sim. Tem, eu acho que é interessante, que os alunos não têm coragem de falar. É a regência do verbo chegar. Né? Normalmente a gente diz, cheguei em casa. E o verbo chegar, ele não faz regência com a preposição em. Ele faz a regência com a preposição a. Então, cheguei a casa. Né? É o correto pela língua culta. Mas aí os alunos, eles dizem, eu não vou falar desse jeito. Porque se eu falar desse jeito, eu cheguei... Minha mãe vai me criticar. Ela vai dizer, fale direito, você tá indo pra escola pra aprender errado. O costume é tão... Exatamente. Exatamente. E a última, o que significa para você ensinar a transformar vidas através da educação? Para mim é uma missão, literalmente. Eu costumo dizer que a minha profissão foi dada por Deus. Não é? Foi Deus quem me incumbiu de ser professora. Meu ministério é a minha sala de aula. Então, eu amo o que eu faço, sou apaixonada. Eu costumo até dizer, eu converso muito com minha coordenadora e eu digo, quando eu estou mal, se eu entrar dentro de uma sala de aula e eu der uma aula show, eu saio de lá renovada. Então, assim, eu amo o que eu faço. Pra mim, realmente, é o meu ministério. Meu ministério é dentro da minha sala de aula. É ver a transformação dos meus alunos, sabe? E... meus alunos queridinhos são aquelas pestes. Você vai até o fim com eles. São os meus alunos queridinhos, porque para mim eles são os meus desafios. Não é? É eu pegar aquele aluno que todo mundo diz que não vai ser ninguém, que não tem que não jeito, quer nada com nada, que não tem jeito, e transformar aquele aluno. Não é? E mostrar a ele que ele tem capacidade. Assim como o melhor aluno da sala, ele também tem aquela capacidade. Então, para mim, sala de aula, minha profissão é uma missão dada por Deus. E qual é a sua missão? Você já imaginou qual é a sua missão? Você imagina qual é a sua missão? Pois é, Isabelle contou para nós a sua história de vida com a língua portuguesa, abraçar o curso de letras, enfim, ser professora, ensinar. Precisa de mais valorização? Precisa. Mas lá na escola pública... tem um coração pulsante, entregando e transformando vidas. Isabelle, obrigado. Deixe sua mensagem final aí para os nossos internautas, né? Telespectadores, porque hoje todas as plataformas, né? Os ouvintes, porque também já vai estar lá no Spotify, nosso bate-papo. Então você é sempre bem-vindo aqui e dê aí seu abraço, seu agradecimento, sua frase literária. Deixa aí uma frase literária para esses pensadores aí ficarem imaginando aí quanto é bom ser professora e o quanto você ama a sua profissão. Obrigado demais, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, não é? É muito bom sempre estar com você, Raoni, de coração. E a mensagem que eu gostaria de deixar final é uma frase que eu gosto muito. Não sei dizer de quem é a frase, mas ela diz assim, que ser professor é enxergar potencial onde muitos enxergam como problema. Ser professor, repita. Ser professor é enxergar potencial onde muitos enxergam problema. Que bacana. Então essa frase é a frase que me motiva na docência. Né? E realmente, eu enxergo o potencial dos meus alunos, principalmente aqueles que são tidos como problema dentro da escola. Obrigado, Deus abençoe, seja sempre bem-vinda. Esse aí é o X1 com Raoni. Até a próxima.